Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da TV Jovem Pan News. E vamos aos destaques desta edição. A Netflix perde 200 mil assinantes nos 3 primeiros meses de 2022, na primeira queda da década. O fundador Reed Hastings anuncia as primeiras medidas para reverter o tombo que o maior serviço de streaming do mundo sofreu na história essa semana, com perda de 50 bilhões de dólares em menos de 24 horas. A fabricante de veículos elétricos Tesla vê o lucro crescer mais de 7 vezes no primeiro trimestre de 2022, mesmo com a tempestade que aflige o setor automobilístico no mundo. O Mercado Livre e a Gol anunciam um acordo de 10 anos focado em logística. O acordo faz com que o site quadruplique a capacidade de entrega de pacotes por via aérea, passando de 10 milhões para 40 milhões de pacotes por ano, e reduza o tempo de entrega em até 80% para os consumidores. O Itaú compra uma fatia da Orbia, uma plataforma para compra e venda de produtos ao produtor rural. Quais os objetivos do maior banco privado do Brasil em entrar numa plataforma do agronegócio? A Enel projeta investir 5 bilhões de euros no Brasil. O grupo italiano quer acelerar investimentos em projetos solares e eólicos no país até 2024. Em entrevista, o presidente global da Enel diz que o Brasil está subrepresentado. E o que os números de vendas do primeiro trimestre do Carrefour e do Pão de Açúcar revelam sobre o consumo de atacarejo no Brasil? Fica ligado, o business está só começando. Foi um filme de terror a semana para a Netflix, o maior serviço de streaming do mundo. Na última terça-feira, a companhia fundada por Reed Hastings apresentou os resultados dos 3 primeiros meses de 2022. Primeira notícia ruim: a perda de 200 mil assinantes no período. É a primeira queda da década. Para se ter uma ideia, investidores chegaram a prever um aumento de 2 milhões e 600 mil novos assinantes. A própria Netflix cogitou adicionar 2 milhões e meio de novas assinaturas. Ninguém poderia imaginar que esse número estaria bem longe, pelo contrário, viria com prejuízo. Mas um problema maior se deve à projeção. Como serão os próximos meses da companhia? A empresa projeta um cenário de debandada ainda maior no próximo trimestre. A estimativa da companhia é uma baixa de 2 milhões de assinantes no segundo trimestre. A Netflix diz que a suspensão de atividades na Rússia, em meio à guerra na Ucrânia, impactaram os resultados. E, de fato, houve impacto. Na Rússia, houve uma perda de 700 mil assinantes. A companhia diz que adicionou 500 mil novos assinantes de janeiro a março, mas o volume de novos usuários não foi capaz de cobrir a baixa no volume total. Na carta anual aos acionistas, a Netflix diz que a maior competição está entre as razões para a projeção ruim. Isso é uma verdade. Esse é um território congestionado de concorrentes. E a gente vai mostrar os principais. A Netflix continua na liderança com 222 milhões de assinantes pelo mundo. Em segundo lugar, a gente tem a gigante de Jeff Bezos, a Amazon, com 200 milhões de assinantes. Em terceiro lugar, temos a Disney Plus, com 129 milhões e 800 mil assinantes. A gente tem uma crescida rápida aí da Disney. Em quarto lugar, a HBO Max, do grupo Warner Media, com 76 milhões e 800 mil novos assinantes. A gente tem a Paramount, com 56 milhões, e a gente também tem a Apple TV, com 40 milhões. E só nesses exemplos que eu citei, nós temos 2 das empresas mais valiosas do planeta, a Amazon e a Apple. Ao longo do programa, ao longo do business, a gente vai falar mais da semana da Netflix. Daqui a pouco, o sócio da Nord Research, o César Crivelli, estará aqui nos estúdios para analisar os números de perda de assinantes do maior serviço de streaming do mundo. E a Amazon de Jeff Bezos e a SpaceX de Elon Musk ganham contratos da NASA para comunicação a partir do espaço.
A Agência Espacial dos Estados Unidos planeja trocar a atual rede de satélites em órbita por sistemas privados. O valor do contrato da NASA com o negócio de satélites da Amazon, da rede Starlink da SpaceX e de outras empresas de satélites vale 278 milhões e 500 mil dólares. A NASA usa o sistema para se comunicar com naves espaciais em órbita. A Amazon anunciou há poucos dias que tem planos de implantar mais de 3 mil satélites para transmitir conectividade à internet em todo o planeta, mesmo serviço já prestado pela Starlink de Musk. A internet via satélite é uma revolução na era da conectividade, levando acesso a áreas que muitas vezes não teriam capacidade de instalar redes de cabeamento. Este tipo de conexão funciona com ondas de rádio que se comunicam com satélites na órbita da Terra. Hoje, a Starlink implantou mais de 2 mil satélites e assinou com mais de 145 mil clientes em todo o planeta, de acordo com informações da própria SpaceX. Com isso, a Amazon começa agora a entrar no terreno de Elon Musk e ambas já ganham. O projeto Kuiper da Amazon recebeu 67 milhões de dólares da NASA, enquanto a Starlink da SpaceX recebeu 70 milhões de dólares. E o lucro da Tesla cresce mais de 7 vezes no primeiro trimestre deste ano para 3 bilhões e 320 milhões de dólares. O resultado ficou muito acima do que os analistas de Wall Street esperavam. Havia uma previsão de pouco mais de 2 bilhões de dólares. E você pode perguntar, né? O que causou esse aumento tão expressivo da Tesla? São dois os motivos para esse resultado. A companhia entregou muito mais carros, 68% na comparação anual, pouco mais de 310 mil unidades entre janeiro a março. Além disso, a receita foi impulsionada pelo aumento do preço médio de venda. E é bom ressaltar que os lucros da Tesla se multiplicam com uma tempestade que aflige o setor automobilístico no mundo. Falta os chips que compõem o carro, os recentes surtos de Covid-19 que pesam na cadeia de peças e também nas operações das fábricas na China e a alta de custos com a elevação de preços em algumas matérias-primas. Nada disso abateu a Tesla. Nós estamos falando do melhor resultado da história da fabricante de veículos, que vem aí numa sequência de recorde de lucros e vendas. Agora vamos falar do Twitter, né? Na semana passada aqui no Business a gente falou com muita frequência do Twitter e de Elon Musk. Pois dias depois que o empresário Elon Musk anunciou que adquiriu 9,2% do Twitter, o que o transforma no maior acionista, e também a intenção de adquirir todas as ações por 43 bilhões de dólares, a empresa de private equity, a Apollo Global, que é dona do Yahoo, deve fazer uma proposta para comprar o Twitter. Segundo informações do The Wall Street Journal, a companhia deve recusar com isso a oferta de compras de Elon Musk. E a Johnson & Johnson anunciou que as vendas da companhia subiram 6,3% em um ano a 12 bilhões e 800 milhões de dólares, enquanto produtos de higiene caíram 1,5%. As vendas de vacina contra a Covid-19 totalizaram 457 milhões de dólares no primeiro trimestre, ante 100 milhões de dólares no ano anterior. Nos Estados Unidos, as vendas do imunizante caíram 24,9%, mas a subida ocorreu por conta das vendas internacionais da vacina. E a Coca-Cola e o grupo italiano de bebidas alcoólicas Campari assinaram um contrato de distribuição no Brasil. As estratégias para distribuir serão definidas para cada estado e região e o valor do acordo não foi divulgado. De acordo com a Coca-Cola, a parceria com a Campari faz parte da estratégia de longo prazo para diversificar cada vez mais o portfólio. A companhia italiana é dona das marcas Campari, Aperol e Skyy Vodka. Além de refrigerantes, a Coca-Cola distribui alguns rótulos de cerveja do grupo Heineken, como Sol e Kaiser, e no ano passado comprou a cerveja artesanal Teresópolis e assinou acordo de distribuição com a cervejaria espanhola Estrela Galícia. A Enel deve acelerar investimentos em projetos solares e eólicos no Brasil nos próximos anos. E os investimentos são altos.
Os planos da companhia na América Latina prevêem um aporte de 9 bilhões e 800 milhões de euros, sendo 50% desse montante no Brasil, ou seja, quase 5 bilhões de euros no país. Em passagem pelo Brasil, o presidente global da Enel, Francesco Starati, disse que se você tirar uma foto hoje, o Brasil está subrepresentado. Agora, se tirar uma foto daqui a 10 anos, o Brasil será muito maior do que representa hoje. E é por isso que a fatia do país nos investimentos da região deve crescer para 60% a 70% nos próximos 10 anos, já que o Brasil tem grande potencial de crescimento. Hoje, o Brasil corresponde a 40% do crescimento da Enel em energia renovável na América Latina. E a Gol e a Turkish Airlines anunciaram um acordo de compartilhamento de voos. O acordo prevê que clientes da Turkish, da África, Ásia, Extremo Oriente e Oriente Médio possam adquirir passagens com conexões da malha operada pela Gol no território brasileiro. Atualmente, a Turkish opera 7 voos diários para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. As duas companhias também vão cooperar para que os clientes Smiles da Gol e também do programa de fidelidade da Turkish tenham acesso a benefícios de acúmulo e resgate em ambas as companhias aéreas. Esse anúncio é importante, hein? O Mercado Livre, falando da Gol, o Mercado Livre e a Gol anunciaram um acordo de 10 anos focado em logística. A companhia aérea vai fornecer 6 aeronaves exclusivas ao maior comércio eletrônico da América Latina, inclusive com cores e logomarca do Mercado Livre nos aviões. 3 das aeronaves serão entregues em junho e mais 3 em 2023. No contrato, há ainda a opção de adicionar mais 6 aeronaves até 2025. O acordo faz com que o Mercado Livre quadruplique a capacidade de entrega de pacotes por via aérea, passando de 10 milhões para 40 milhões de pacotes por ano. Hoje, a companhia tem 3 aviões que atendem regiões distantes dos centros de distribuição. São aviões da Azul e esse contrato vai se manter. Com o novo acordo com a Gol, anunciado na última semana, a empresa passará a ter 9 aeronaves. Para regiões Norte e Nordeste e em algumas cidades do Sul e Sudeste, o Mercado Livre projeta reduzir o tempo de entrega em 70% a 80% para os consumidores. A ideia é sair de 7 a 8 dias de entrega nessas regiões para 2 dias de prazo. Para Manaus, por exemplo, o prazo de entrega ficará de 1 dia em comparação com os atuais 9. Em muitas cidades do Nordeste, a redução será de 4 para 1 dia. E quem vai ficar responsável pela operação será a GoLog, o braço de negócios de logística da Gol, que opera serviços de carga para 52 aeroportos. O Mercado Livre anunciou recentemente que vai investir 17 bilhões de reais no Brasil em 2022. E nesse pacote já estava previsto dobrar a capacidade logística no país. Afinal, o Brasil é um mercado muito importante para o Mercado Livre. A companhia, que foi fundada na Argentina, tem cerca de 140 milhões de usuários únicos e o Brasil responde por cerca de 53% das vendas na plataforma nos 19 países em operação. E o Itaú, maior banco privado do Brasil, acertou a compra de 12,82% da Orbia, uma plataforma para compra e venda de produtos do agronegócio. O valor do negócio não foi revelado. A Orbia é a maior plataforma de vendas do agronegócio no Brasil, por meio do qual são comercializados defensivos, sementes e fertilizantes, com 190 mil usuários cadastrados. O shopping virtual tem a fabricante de defensivos agrícolas Bayer, a Iara de fertilizantes e a Bravium de programas de fidelização como sócias. A Orbia teve 200 milhões de reais em vendas no primeiro ano de existência em 2019. Para 2022, a perspectiva é atingir 3 bilhões de reais em vendas.
O Itaú afirma que a compra da participação permitirá que o banco consiga oferecer soluções de acesso ao crédito à base de clientes da companhia com mais eficiência e que a Orbia amplia a atuação no agronegócio, alcançando um novo patamar no acesso ao crédito do produtor. Isso confirma o que a ex-ministra da Agricultura nos disse aqui na TV Jovem Pan News. Dias antes de deixar o cargo, Tereza Cristina participou do programa Direto ao Ponto com Augusto Nunes e respondeu uma pergunta: qual é a maior demanda do produtor rural brasileiro? Essa pergunta foi feita por mim, que estava na bancada, inclusive. E a resposta dela foi o seguinte: o produtor rural quer crédito. Ele quer crédito com juros apropriados para as atividades rurais e não os mesmos da indústria. E o Itaú, pelo jeito, está seguindo isso que a ex-ministra da Agricultura falou para a gente, né? O Itaú BBA, por exemplo, estima uma alta de 20% na concessão de crédito para o produtor rural este ano, 2022. Ou, basicamente, 70, vamos falar em números, né? O Itaú BBA estima 72 bilhões de reais na concessão de crédito, 12 bilhões a mais do que o ano passado. Agora vamos girar o setor. As duas principais varejistas de alimentos do Brasil, o Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar, apresentaram o número de vendas nos 3 primeiros meses de 2022. E tudo indica que há sinais de que o volume vendido pelas redes pode estar voltando a se acelerar nos supermercados. E novamente chama atenção o segmento do atacarejo. O Açaí, cujo maior acionista é o Cassino, controlador do Grupo Pão de Açúcar, avançou 21% em vendas líquidas. O Atacadão, controlado pelo Carrefour, cresceu 18,6% em vendas brutas. Em termos de lojas, de janeiro a março, o Açaí se expandiu menos que o concorrente, expandiu aí 6,7%, enquanto o Atacadão cresceu 9,2%. O segmento do atacarejo é o que mais cresce no varejo de alimentos no Brasil. A junção do atacado e do varejo avança na medida em que mais brasileiros buscam economias nas compras do dia a dia, num ambiente de alta de inflação. Atualmente, há 2.000 lojas de atacarejo no país, com faturamento anual de cerca de 230 bilhões de reais. A expansão de lojas também impressiona, 26% apenas em 2021, especialmente nas regiões Norte e Sul. E com os dados desse trimestre, tudo indica que haverá nova expansão neste ano. De acordo com uma equipe de analistas de varejo do Banco Citi, as vendas no primeiro trimestre de Açaí, Carrefour e Pão de Açúcar surpreenderam, mesmo em um ambiente de deterioração econômica. As vendas online também foram um destaque. O Açaí viu as vendas da parceria com a Corner Shop dobrarem se comparar com dezembro, enquanto o Pão de Açúcar cresceu 44% em um ano e o Carrefour subiu 50% se a gente comparar com março do ano passado. Agora a gente está falando das varejistas, né? Agora uma notícia que não é tão positiva assim. Após 50 anos no Brasil, a rede de atacado Makro pode deixar o país. A rede, que é controlada pelo grupo holandês SHV, está vendendo todos os pontos comerciais no país localizados em São Paulo. O Banco Santander, inclusive, de acordo com o jornal Valor Econômico, está com um mandato de venda e a empresa pede cerca de 3 bilhões de reais pelas 24 lojas, o equivalente ao faturamento bruto de 2021. O banco privado já propôs ofertas ao mercado e principalmente para companhias que atuam com lojas de grande porte. A decisão da Makro ocorre 2 anos depois da venda de 30 lojas da rede de atacado para o Carrefour por 1 bilhão e 950 milhões de reais. Desde então, a Makro concentrou a operação em São Paulo, mas o grupo não conseguiu atingir os níveis de competitividade dos concorrentes, como a gente acabou de falar, que os maiores concorrentes são Atacadão e o Açaí. Mudando de setor agora, vamos falar de shopping centers. A administradora de shoppings BR Malls registrou aumento de vendas nos 3 primeiros meses de 2022. Houve uma alta de 5%
no primeiro trimestre se a gente comparar com 2019. Essa comparação é importante porque a gente está falando um ano anterior à pandemia de 2019, o que confirma a tendência positiva de uma retomada do setor de shoppings. Na comparação com 2021, o crescimento foi de 59%. Em março, a companhia, a BR Malls, destacou que as vendas subiram 10% na base de comparação com 2019 e o aluguel de lojas subiu 37% no primeiro trimestre, também comparado com 2019. A Multiplan, outra empresa, dona de 20 shoppings no Brasil, anunciou recentemente o melhor março da história, com vendas totais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, uma alta de 20% se a gente comparar também com 2019. Segundo a empresa, o resultado se deve a uma melhora do desempenho dos lojistas e pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em diversas cidades do país. E a BK Brasil, que opera no país as redes Burger King e Popeyes, está propondo aos acionistas a mudança do nome da empresa para Zamp S.A. A questão deve ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da empresa no dia 29 de abril. Ao retirar as siglas BK da marca corporativa, o nome deixa de ter uma relação direta com a sua principal operação de lanchonetes, o Burger King, responsável pela maior parte das vendas das lojas. A BK trouxe ao país em 2018 a cadeia de lanchonetes Popeyes, controlada pela 3G Capital, uma empresa que é controlada por 3 brasileiros, Em nota, o grupo diz que ao longo dos últimos anos a companhia cresceu, se transformou e diversificou a sua atuação. A alteração da denominação social busca promover a construção de uma nova marca corporativa que comporte o conceito de uma operação multimarcas. Olha, pessoal, trocas nos nomes dos grupos ou das assinaturas de empresa tem sido constante, especialmente quando a gente fala de companhias de capital aberto. Em março, por exemplo, o grupo Dimed passou a se chamar oficialmente Grupo Panvel. No ano passado, por exemplo, a Via Varejo, dona das Casas Bahia, mudou simplesmente para Via. E o Hospital Sírio-Libanês criou um fundo patrimonial que projeta ter 100 milhões de reais em 5 anos. O valor será aplicado para pesquisa, ensino e abertura de unidades ambulatoriais de pediatria para exames de ultrassom e câncer de mama. Essa é uma maneira de investir e expandir, já que o hospital, localizado em São Paulo, não pode captar recursos com investidores por ser uma instituição filantrópica. A forte concorrência também faz com que o Sírio se mexa. Nos últimos anos, a disputa mais acirrada no segmento de saúde privada foi travada por 2 hospitais de ponta, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Em 2019, esse cenário ganhou um novo concorrente, o Vila Nova Star. O Vila Nova Star mexeu com o mercado de saúde, tendo a poderosa Redditor por trás, comandada pelo médico Jorge Moll, com mais de 50 hospitais em 9 estados brasileiros. O Vila Nova passou a recrutar médicos famosos como o oncologista Paulo Hoff, vindo do Sírio-Libanês, e o cirurgião Antônio Macedo, com mais de 40 anos de Einstein. A criação desse fundo patrimonial do Sírio é uma das primeiras ações do engenheiro Paulo Nigro, que é CEO, o atual CEO do Sírio-Libanês. Hoje, o Sírio-Libanês recebe doações, geralmente de famílias e empresas ligadas à fundação do hospital, para projetos específicos. E com esse fundo patrimonial, amplia-se o foco em pesquisas médicas. O fundo tem uma característica importante: apenas os rendimentos são utilizados. Não pode, por exemplo, ser resgatado para pagamentos de dívidas e despesas corriqueiras da instituição. O CEO disse que tem planos de captar novos recursos com instituições internacionais de pesquisa, o que abre portas para estudos entre pesquisadores estrangeiros e brasileiros ligados ao Sírio. E a fabricante de peças Tupi, com sede em Joinville, informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou a compra da fabricante de motores e geradores MWM do Brasil.
A MWM fabrica motores para empresas brasileiras, europeias e americanas de caminhões, ônibus e máquinas. O valor do negócio é de 865 milhões de reais. A transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Bem, a gente volta a falar aqui no Business sobre a semana da Netflix. Eu quero chamar a atenção para um ponto. Na última quarta-feira, a Netflix sofreu um dos maiores tombos da história. A ação da companhia chegou a recuar 35% na bolsa de Nasdaq em Nova York, a $226, no menor valor de fechamento desde janeiro de 2018. Com esse tombo, a Netflix perdeu cerca de 50 bilhões de dólares em menos de 24 horas. E para falar mais das razões e também se é para estar otimista, se é para estar realista, eu chamo agora aos nossos estúdios o César Crivelli, que é sócio e analista da Nord Research. Obrigado pela sua presença, César. Eu chamei o César justamente porque o César acompanha muitas ações estrangeiras e principalmente se acompanha a Netflix, né? Com os resultados, muita gente está pessimista com os resultados da Netflix, achando que a empresa aí tem um futuro sombrio. Você está otimista, pessimista ou realista, César? Bom, obrigado pelo espaço, Bruno. Realmente uma queda de 35% assusta bastante, né, os investidores. Mas a gente tende a ter uma postura um pouco mais de longo prazo e a gente tem bastante otimismo com o case de investimento, né? Foi um trimestre bem difícil, como você mesmo falou, houve uma perda de 200 mil assinantes em 10 anos, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas acho que a gente tem que lembrar que o ambiente é bem desafiador hoje, né? Netflix vende um serviço que a gente fala que é um serviço discricionário, ou seja, você não necessariamente precisa daquilo, né? Em um momento em que a inflação está assim galopante e as pessoas têm perdido um pouco de renda, às vezes você precisa cortar aqui e ali e, obviamente, uma parte da base da Netflix vai ter que apertar as contas e acaba cancelando o serviço, né? Mas hoje a principal razão, na carta anual aos acionistas, a Netflix falou muito da concorrência, né? E é um fato mesmo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, praticamente não tinha concorrente. Eu falei no primeiro bloco do programa dos concorrentes da Netflix e só 2 deles são 2 das empresas mais valiosas do planeta, Amazon e Apple. Isso não é um grande problema para eles? Correto. Essas empresas que você citou, elas têm investido muito, né, em conteúdo. Seja para dar um adicional para o usuário, como o caso da Amazon, ou, por exemplo, a Disney tem apertado também um pouco na concorrência da própria Netflix. Mas a gente vê que a Netflix, esse ano, por exemplo, vai investir algo entre 18 a 20 bilhões de dólares em conteúdo, tem uma estratégia um pouco diferente, né? E até a gente estava conversando antes sobre isso, acho que o maior exemplo que a gente pode dar é o que a gente chama de regionalização de conteúdo, né? A gente se lembra da série Round 6, né, que explodiu... Da Coreia do Sul, né? Da Coreia do Sul, fez o maior sucesso, então... Quem imaginaria, né, a Netflix não produzia nada na Coreia do Sul 4 anos atrás? Quem imaginaria, né, que uma série produzida lá fosse fazer um sucesso mundial? Então, o que a gente tem visto, assim, apesar, né, a concorrência está batendo forte, como você falou, mas eles têm uma expertise bem grande no sentido de criar produções que façam com que o público local se identifique e também que sejam grandes sucessos mundiais. Mas tem uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente para analistas como você que acompanham as ações diárias aí, de talvez a Netflix ter atingido um teto. Ela conseguiu entrar em mercados em países desenvolvidos, mas agora vai ter muita dificuldade em entrar em países que tem a baixa adesão, por exemplo, de Smart TVs, de smartphones. Você acha que isso não é um empecilho para ela? A nossa visão de curto prazo é que talvez sim, esse ano vai ser um ano mais desafiador para a Netflix. E outras medidas estão sendo anunciadas pela empresa. Mas como você falou, por exemplo, Estados Unidos, ela já tem um market share, uma participação de mercado grande, 70%, 80% de penetração. Então ali é um mercado que não tem mais para onde ir. Né? Mercados ainda pouco explorados, que foi um grande destaque do resultado e pouca gente falou nesse trimestre. Ásia e Pacífico, que é onde a gente vê a maior vertente de crescimento.
Netflix hoje tem 25 milhões de assinantes naquela região que tem bilhões de pessoas, né? Então a gente vê que assim, a estratégia não é mais crescer em desenvolvidos, né? É crescer em lugares onde a empresa ainda tem espaço, né? A questão das Smart TVs e outras telas, né? Porque as concorrentes têm se mexido no sentido de oferecer, por exemplo, planos mais baratos para uma tela pequena, um celular, um tablet, alguma coisa nesse sentido. Eles também estão com iniciativas de fazer isso, né? Foi colocado aí na carta de resultados pelo CEO que mais ou menos 100 milhões de pessoas hoje veem Netflix, já tem o acesso, já tem a TV, já tem o celular, já tem a conexão de banda larga, mas elas não pagam por aquele serviço porque a senha é compartilhada, né? Então, o que vamos fazer? Vamos correr atrás desses assinantes, dessas pessoas que gostam do conteúdo e ainda não pagam por ele. Bom, a gente acabou de ouvir uma voz extremamente otimista numa semana que não foi nada otimista. Eu quero até chamar a atenção, porque desses 50 bilhões que em menos de 24 horas em valor de mercado a Netflix perdeu, tem um bilionário que é o Bill Ackman, que é um importante investidor americano, que anunciou que zerou a participação na empresa de streaming. A sua gestora afirmou que perdeu a confiança na habilidade de projetar, abre aspas, as perspectivas futuras da companhia e que agiu rapidamente quando percebeu que a realidade da Netflix não correspondia à tese de investimentos projetada quando comprou a participação. Mas você analisa de outro jeito, né? O Bill Ackman, que é um importantíssimo investidor americano, ele zerou a participação na Netflix. Você não faria a mesma coisa que ele, né? De maneira alguma. Na verdade, assim, ele é um excelente gestor, o track record dele, né? Todo o resultado que ele já apresentou é excelente. Quem sou eu para brigar contra o Bill Ackman? Mas eu acho que tem uma distinção que a gente deve fazer entre uma gestão de fundo, né, e um investidor pequeno, pessoa física, varejo, por exemplo, que é o nosso foco. Quando você está gerindo um fundo e o fundo dele teve uma mudança aí nos últimos anos para posições mais concentradas, né, ele tem aí 8 a 9 posições, tem uma dinâmica diferente. Então, como você falou, ele foi lá, realizou um prejuízo gigantesco de 400 milhões de dólares em um trimestre, né? Porque ele não tem, a política dele não comporta ele ficar exposto nessa posição. O investidor pessoa física, ele já tem uma capacidade diferente, né? Ele não tem cobrança ali de cotistas, ele não tem toda essa pressão em cima dele. Quem pode ter uma visão um pouco mais de longo prazo, acaba sendo um pouco mais flexível, né? Mas em resumo, então, a longo prazo, a Netflix vale a pena. Com certeza. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua presença, César. Volte sempre aqui no Business. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Bom, e com isso a gente encerra a edição dessa semana do Business. Muito obrigado sempre pela sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.